Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Ana Flávia. Hoje iremos estudar o capítulo 6, Produção e Transformação no Continente Americano. A nossa primeira aula será sobre agropecuária, agricultura, pecuária e os setores da economia. Fiquem atentos e vamos começar. Diferenças na produção agrícola no mundo. Nos países ricos, se usa mais tecnologia e menos mão de obra, ou seja, mais máquinas também. Nos países pobres, utiliza-se pouca tecnologia ou nenhuma, e mais mão de obra e menos máquinas. Como assim? Nos países desenvolvidos, que são os países ricos, o investimento tecnológico ele é muito alto. Já nos países subdesenvolvidos, que são os países pobres, o avanço tecnológico é muito baixo. Então, no desenvolvido utiliza a tecnologia e no subdesenvolvido utiliza a mão de obra. Quais as condições naturais favoráveis para o desenvolvimento da agricultura? Bem, nós temos o relevo, o clima, o solo e a água. E qual a relação entre a pecuária e a agricultura? Atualmente, a agricultura e a pecuária estão bastante integradas, ou seja, juntando as duas, nós temos o processo da agropecuária. E vamos conhecer agora o sistema de produção agrícola. Nossa primeira agricultura, a tradicional. Ela utiliza técnicas rudimentares na produção encontrada em grandes e pequenas propriedades, baixa mecanização e maior número de mão de obras, ou seja, maior número de pessoas colocando a mão na massa, como costumamos dizer. Já a agricultura moderna, ela é caracterizada pelo uso de máquinas, fertilizantes, sistemas de irrigação e sementes selecionadas. Utiliza-se pouca mão de obra, máquinas e é praticada em pequenas e grandes propriedades. Podemos analisar nas duas imagens. Primeira imagem, nós temos a agricultura tradicional, atividade rudimentar. Na segunda imagem, nós temos a agricultura moderna, utilização de maquinários, tecnologia. A agricultura ela é baseada em dois sistemas agrícolas, a agricultura extensiva e a agricultura intensiva. Qual a característica de cada? A extensiva ela é de baixa produtividade, pequenas extensões de terra, minifúndios, e utiliza técnicas simples, ou seja, mais rudimentar. Já a agricultura intensiva é de alta produtividade, grandes extensões de terras, latifúndios, utiliza de técnicas modernas, a mecanização. E aqui nós temos os dois tipos de agricultura. A imagem de cima representa a agricultura extensiva ou a agricultura intensiva. E aí, analisando, qual vocês acham? Exatamente, a imagem de cima representa a agricultura intensiva. E a imagem de baixo representa a agricultura extensiva. Como foi que vocês conseguiram identificar? Exato, tecnologia e rudimentar. E a nossa agricultura de subsistência? Bem, ela é praticada em pequenas propriedades, com técnicas tradicionais. A mão de obra é familiar e com baixa produtividade para o seu próprio sustento. Já a agricultura comercial, o cultivo é em larga escala, é para abastecer grandes mercados consumidores. É praticado com o uso de máquinas e grande tecnologia, máquinas e menos mão de obra. Analisando as duas imagens, a nossa primeira imagem representa qual tipo de agricultura? Exato, a agricultura de subsistência, que é uma agricultura familiar. E a nossa segunda imagem representa a agricultura
comercial, porque representação de grande maquinário. Temos também a agricultura orgânica ou biológica. No século XX, ela passou a ser chamada de cultivo verde, e o seu equilíbrio ambiental e o desenvolvimento social estão relacionados com os grandes produtores. Está intimamente relacionada com o desenvolvimento sustentável, ou seja, a preocupação com o nosso meio ambiente. Dessa forma, os alimentos orgânicos são cultivados por meio de um controle biológico de pragas. Técnicas de baixo impacto ambiental são utilizadas nesse sistema, com a rotação de culturas, uso de adubo verde, ou seja, adubo biológico, e compostagem de matéria orgânica. Como assim? Casca de banana, resto de comida, fezes de animais, são tipos de adubos utilizados na agricultura orgânica. Você sabia que os produtos agrícolas no Brasil, eles são divididos em dois grupos? O de abastecimento interno e o de abastecimento externo, ou seja, de exportação. Quais são os produtos de abastecimento interno? Milho, mandioca, feijão, arroz, frutas, verduras e legumes. Já os de exportação, soja, café, algodão, laranja, trigo e cana-de-açúcar. Aí você deve estar se perguntando, mas esses produtos de mercado interno, eles também não podem ser exportados? Podem, mas esses produtos, eles são de baixa exportação, ou seja, eles não conseguem exportar com muita produtividade. Já os de baixo de exportação, eles já são exportados com grande produtividade, ou seja, eles conseguem alcançar um mercado maior. E aqui podemos identificar no mapa do Brasil os nossos principais produtos agrícolas. Em quais estados esses produtos eles são cultivados? Vamos analisar apenas alguns estados. Por exemplo, nós temos aqui o estado de Amazonas. Ele é um estado grande, mas a sua produtividade é uma produtividade pequena. Por quê? Nesse estado se predomina mais o extrativismo. Extrativismo vegetal, mineral e animal. Temos também aqui no Acre. O Acre, sua principal atividade agrícola é a mandioca. E em Roraima não tem? No Amapá também não tem? Não, não é isso. Eles produzem, mas como a gente já viu anteriormente, o seu cultivo é de baixa proporção, de baixa produtividade. E aqui predomina mais a questão extrativista. E agora vamos conhecer a segunda atividade econômica, pecuária e seu sistema de produção. Na atividade pecuária são criados animais de grande e pequeno porte. Quais são os animais de grande porte? Bovinos, equinos, bufalinos e muares. E de pequeno porte, suínos, caprinos, ovinos, aves, abelhas, entre outros. Dentro da pecuária, nós temos dois tipos, a extensiva e a intensiva. A extensiva é conhecida como pecuária tradicional e a intensiva é conhecida como pecuária moderna. Qual a característica de cada? Pecuária tradicional ou extensiva. Os animais criados com técnicas tradicionais, eles são soltos em áreas grandes, buscando seu alimento natural. Utiliza-se pouca mão de obra e investimento menor. Já a pecuária moderna ou a pecuária intensiva, os animais são confinados em áreas fechadas, onde recebem seu alimento. Utiliza mais mão de obra e investimentos, tendo maior produtividade. Analisando a imagem abaixo, qual a imagem está relacionada com a pecuária tradicional? A imagem 1 ou a imagem 2? Isso, pecuária tradicional, imagem 2, que é a pecuária
extensivo. O gado é criado solto e ele se alimenta com a própria natureza. Imagem 1, pecuária intensiva. O gado é criado preso e ele recebe um alimento selecionado. No Brasil, destaca-se o rebanho bovino, ou seja, o rebanho de corte, principalmente nas áreas da região sul, região nordeste e região centro-oeste. Destaca-se também a criação de aves e a criação de suínos, sendo praticada de forma moderna. Criação de aves, frango, mercado externo, e suínos, porco também, mercado externo. Tanto a agricultura como a pecuária causam impactos ambientais. Vamos entender. De certo que a atividade agrícola gera alguns problemas ambientais, desde que as queimadas para a preparação do terreno, o que acarreta na diminuição das espécies vegetais e animais, ou seja, desequilíbrio no ecossistema. Além disso, problemas com a contaminação do solo, destruição da biodiversidade, das florestas e a erosão do solo são um dos principais impactos causados por esse tipo de atividade econômica. Lembrando que a atividade econômica da agricultura e da pecuária, a junção das duas, nós temos a agro. Ambas têm o mesmo objetivo: o desenvolvimento da sociedade. Mecanização do campo. Bem, o processo de mecanização, ele corresponde à gradativa inserção de novas tecnologias e ferramentas mais avançadas, relacionadas com o nosso processo de produção. Assim, ganha espaço no campo com equipamentos como semeadeiras, colheitadeiras e os tratores. Tudo pode melhorar o desempenho dessa produção. Graças a esse processo de mecanização agrícola, aliado à Revolução Verde, temos hoje uma maior produtividade no campo. Isso significa dizer que uma área rural produz muito mais hoje do que produzia no passado, gerando mais alimentos e também mais produtos para exportação, o que pode ser considerado como um grande ponto positivo. Outra consequência que pode ser considerada negativa nesse processo de mecanização do campo é o aumento do êxodo rural. E você sabe o que é o êxodo rural? Bem, é a saída da pessoa ou da família que mora no campo com destino à cidade. E por que ela sai do campo para a cidade? Você sabe dizer? Exatamente, por alguns fatores. A questão da falta de água, a chuva, a fome, a seca no sertão, o desequilíbrio ambiental, entre outros. Isso ocorre porque esses trabalhadores desempregados, quase sempre, migram para as áreas urbanas em busca de emprego, intensificando rapidamente o processo de urbanização, sobretudo nas grandes cidades, o que resulta, entre outras coisas, no aumento das áreas periféricas, ou seja, as nossas favelas. Apesar disso, o processo de mecanização do campo é importante para a nossa economia, pois faz com que a atividade agrícola consiga um desempenho melhor. Por esse motivo, é preciso mais atenção sobre esse processo, sobretudo no sentido de desenvolver políticas públicas para auxiliar os trabalhadores do campo, os produtores e também aqueles que necessitam de trabalho e renda. E você sabe quais os impactos da mecanização do campo na vida de um trabalhador rural? Vamos lá. Entre os efeitos da mecanização, destaca-se as mudanças nas relações de trabalho, o êxodo rural e o aumento da produtividade. O espaço rural foi, de certa forma, uma das primeiras marcas do homem, a partir da transformação do meio natural em espaço geográfico.
Como assim? O próprio homem começou a modificar o seu espaço geográfico, transformando uma paisagem natural em uma paisagem modificada, com o objetivo de satisfazer a necessidade da própria população. Quais foram as consequências da mecanização no campo? Bem, entre as consequências do processo de mecanização agrícola no Brasil, podemos destacar o aumento da produtividade. Esse foi o principal fator, porque houve um grande ganho com a produtividade agrícola, graças à instalação de maquinários mais eficazes no processo de semeadura, colheita e processamento. E agora iremos conhecer um pouco sobre os setores da economia: setor primário, setor secundário e setor terciário. Vamos lá. Os setores da economia podem ser considerados estágios pelos quais os produtos, materiais ou imateriais, passam dentro do ciclo econômico do sistema capitalista. Esse processo engloba as etapas de exploração dos recursos naturais, passando pela industrialização e o preparo para o consumo, até a utilização propriamente dita. A economia de uma nação é dividida entre os setores de sua economia, ou seja, primário, secundário e terciário. Isso vai de acordo com os recursos empregados e modos de produção envolvidos. Podemos então separar a economia em 3 domínios: setor primário, que é a extração da matéria-prima vegetal, animal e mineral; setor secundário, o processo industrial, quando recebe esses produtos que foram extraídos da nossa natureza; e o setor terciário é a venda de serviços e bens materiais, ou seja, é o consumidor, é o nosso alvo final. O setor primário é o estágio em que se dá a produção a partir dos recursos naturais existentes para a exploração. Normalmente, estão ligados à atividade da agricultura, como a lavoura permanente, a lavoura temporária, exemplo da horticultura, mineração, pesca, silvicultura, pecuária, extrativismo vegetal, caça, que é o extrativismo animal, e a obtenção de produtos renováveis ou não renováveis, que é o extrativismo mineral. Enfim, neste setor da economia, as atividades econômicas irão obter o produto primário por meio de uma extração, que é a vegetal, mineral ou animal, e a produção, agricultura ou pecuária. Note que, neste setor, o foco recai sobre a obtenção e fornecimento da matéria-prima para os outros setores. Apesar de ser fundamental, possui pouco valor agregado e não gera muitas riquezas aos países que exploram esta modalidade economicamente. Setor secundário corresponde ao estágio em que as matérias-primas são transformadas em produtos industrializados de alto valor agregado. Isso ocorre devido ao emprego de altas tecnologias. Portanto, é um setor de considerável riqueza e base para o desenvolvimento econômico dos países. Todavia, é também o responsável pela maior parte da poluição e degradação ambiental do planeta. Transforma as matérias-primas em produtos prontos para o consumo ou em maquinários e ferramentas industriais. Dessa maneira, esse setor alimenta a si próprio e ao setor terciário. É justamente no setor secundário que a indústria está relacionada com a atividade mais importante do campo, especialmente aquelas que purificam, processam e embalam a matéria-prima, ou até mesmo aquelas que fornecem água, gás e eletricidade. Os principais destaques desse ramo estão na transformação de produtos, na construção civil. Fazem parte deste setor indústrias da divisão automobilística, alimentícia, naval, aeronáutica, tecnologia avançada, informática, entre outros. Por fim, o nosso terceiro setor, setor terciário. É o campo da economia capitalista que mais cresce e há mais valor agregado, caracterizando-se pela inclusão comercial de tudo aquilo que não abarca os outros setores.
É uma arena complexa e diversificada, onde o foco está nas relações interpessoais. Este é também definido como setor de comércio e prestação de serviços. Aqui é onde se dá a comercialização dos bens, como a oferta de serviços prestados às empresas ou a particulares. O setor terciário apresenta um alto grau de valor agregado ao desenvolvimento econômico, típico dos países desenvolvidos, dos países de primeiro mundo. Por outro lado, no setor terciário da economia é requerido uma mão de obra muito mais qualificada. Ela é o campo que mais contrata trabalhadores, muitas vezes na qualidade de profissionais liberais. Vale destacar também que este é o setor do comércio em geral. Venda de benefícios como educação, saúde, segurança, transporte, prestação de serviços bancários e turísticos, das empresas de telecomunicações, desenvolvimento de softwares, bem como de pesquisas e desenvolvimento. Nos países de primeiro mundo e nos países emergentes, o setor terciário é muito forte. Entretanto, podem surgir problemas ligados ao crescimento desordenado e ao excesso de mão de obra qualificada. E aqui encerramos a primeira aula do nosso capítulo, lembrando que hoje abordamos agricultura tradicional e moderna, pecuária intensiva e extensiva, a junção das duas atividades econômicas praticadas no mesmo espaço, agropecuária. Vimos também o processo de mecanização do campo, a industrialização chegando na zona rural, a saída das pessoas do campo para a cidade em busca de uma vida melhor, ou seja, o processo do êxodo rural, e os setores da economia primária, secundária e terciária. Primária, matéria-prima, secundária, industrialização, terciária, consumo. Até a próxima!